Quem é que sai vencedor deste debate, entre aspas, se é que alguém sai vencedor? E pergunto-te também se no meio destas discussões tão acesas, efetivamente se percebeu algo relativamente ao projeto Benfica de cada um dos candidatos. Quem saiu a vencer, eu não sei. Quem saiu a perder foi o Benfica. Isso eu tenho absoluta certeza. O Sport Lisboa e o Benfica ficou a perder com este espetáculo nada edificante e, mais do que isso, nada esclarecedor. Eu diria que ontem, se nos dois primeiros debates eu me inclinei claramente por Rui Costa, o A6 e o da semana passada, ontem isto não dá para dizer quem ganhou ou quem perdeu, porque isto em determinado momento foi uma peixeirada. Mas pior, se tivéssemos um contador durante aquelas 2 horas da palavra mentira ou mentiroso ou está a mentir, aquilo era pi, 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 depois aquilo aparecia o contador 1, 2, 3, 4, 5, 6, a chegar às dezenas de vezes. A palavra mais utilizada foi mentiroso, ou está a mentir, ou o senhor é um mentiroso, ou é um mentiroso compulsivo. O que é que isso esclarece aos benfiquistas? Nada. Portanto, eu entendo que quem tinha a decisão tomada antes do debate não a alterou depois do debate de ontem à noite. E o Benfica foi o maior perdedor, na minha opinião. João Noronha Lopes atacou como nunca, foi provocador como nunca, nota-se que não é uma zona de conforto dele, mas foi preparado para tal, para o ter feito ontem. Rui Costa contra-atacou com documentos. Vejam lá, o Meite outra vez conversa, foi um erro do Benfica, a sua contratação, certo? Mas quantos erros de 7 milhões o Benfica tomou ao longo da sua vida desportiva, nos últimos 20 e tal anos, 30? Mas porquê o Meite? Custou 7 milhões, ok, tinha custado ao Torino 10, ao Milan 8. Todos erraram no Meite. Não foi só o Benfica. E isso faltou dizer a Rui Costa. O Dário não é conversa. E o futuro? O futuro do Benfica? O que é que estes senhores querem dar a Mourinho em janeiro? Depois do que disse o treinador? Eu que teria, claro, cancelado a conferência de hoje. Porque de futuro, nada. E depois, quando estão a falar, com todo o respeito, do futebol profissional, agora para aí e vamos lá falar do futebol feminino e das condições do futebol feminino. Com todo o respeito que eu lidei com o futebol feminino durante os últimos 6 anos da minha vida e bem, e cresci muito com muitas daquelas pessoas que estão ligadas ao futebol feminino. Mas não esclareceu nada. Não esclareceu nada. Foi muito quesilento, muitas acusações, uma nova aproximação a Vieira, quando diz está a chamar mentiroso a Vieira, quer dizer, acho que é demasiado da parte de Noronha Lopes, é demasiado ficção, porque ninguém acredita em Noronha Lopes. Caramba, Noronha combateu Vieira e bem em 2020 e perdeu daquela maneira. E depois tivemos, é verdade, que quando entraram no debate em direto já sabiam a sondagem que o Now ontem publicou à tarde ou ao início da tarde? Ao início da tarde na Liga Now. Não sei até que ponto isso contribuiu para o clima mais quente, mais quesilento. Rui Costa tem um aliado que eu creio que é importante nos sócios do Benfica, que é a paixão, o facto de ser, com todos os seus defeitos, genuíno. João Noronha Lopes senti que saiu da sua zona de conforto nestes ataques permanentes, jogou trunfos durante a semana e disso foi acusado por Rui Costa, Bagão, Nuno Gomes, Vítor Paneira. Depois da mentira, do mentiroso compulsivo, as coisas que estiveram mais em destaque foi lições de clubismo. Se há coisa que liga estes dois e os outros 4, é o Sport Lisboa e Benfica. Lições de clubismo, dar um ao outro, ou porque um jogou mais, ou porque outro saiu antes, ou porque outro saiu 58 dias depois. Não! O futuro. E depois outra coisa. Insiste João Noronha Lopes em acusar que é a liderança a Rui Costa.
Pedro, o que é que destacas deste jogo, deste empate do Porto com o Trek? Vamos lá ver, o Porto continua na corrida por um apuramento para os 8 primeiros, que é o que dá acesso direto aos oitavos de final, e eu acho que isso é o mais importante, porque o Porto tem 3 jogos em casa nos 4 que faltam, e creio que frente ao Nice, ao Malmo e ao Glasgow Rangers acabará por fechar o apuramento nos 8 primeiros, mas não pode mudar tanto como mudou ontem. O Porto alterou 8 jogadores em relação ao Braga porque pensou mais no Famalicão do que propriamente no seu adversário de ontem. O que eu queria aqui destacar e chamar a atenção dos telespectadores do Canal Now é que passamos a semana toda, se te lembras, Vânia, a falar de comunicados, arbitragem, televisões nos balneários, palavras dos presidentes, tudo mau. O mau não é isso. O mau é: o Braga perdeu em casa com o 7º classificado da Bélgica. O Porto empatou no 6º classificado dos Países Baixos. O Benfica perdeu em casa com o 5º da Alemanha. E o Sporting foi a empatar ao 6º da Itália. Isso é que é mau, senhores. Não é os comunicados, não é falar em 30 por uma linha das arbitragens e dos árbitros. Não ponham mão nisto, não. Não ponham mão no ranking, não. Se temos mais 2 ou 3 semanas como esta, é a pique, a Bélgica ultrapassa-nos e depois ainda é pior o sarilho e o dinheiro começa a faltar e não será só para um, passará a ser para 2 dos 3 grandes. Olhamos agora para Luís Soares. Já ultrapassou Vítor Gyökeres nos golos marcados na época de estreia. O avançado colombiano tem 7 golos em 10 jornadas do campeonato, ou seja, mais um do que Gyökeres no início da temporada de 2023-2024. Luís Soares é neste momento a referência ofensiva do Sporting, mas tem a concorrência de Ioannidis. Soares, recordo, chegou a Alvalade, proveniente do Almeria, da 2ª Liga Espanhola. Custou à SAD, liderada por Frederico Varandas, 22 milhões de euros fixos, aos quais podem acrescer mais 5 milhões mediante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos. Pedro, Luís Soares até agora a valer todos estes milhões? Olha, há uma coisa que tem graça e que tem a ver com o Benfica, porque o pai do... Há pouco falava-se do pai do Darwin no debate do Benfica. O pai, quer dizer, quem o descobriu ou deixar de descobrir, é um português, trabalha no Almeria, que se chama João Gonçalves, que foi empresário e que teve na gênese do Darwin e também do Soares, a seu dono. Agora, esta é uma narrativa e o Sporting passa... quer dizer, não há comparação possível entre Vítor Gyökeres e Luís Soares, com todo o respeito pelos dois. Vítor Gyökeres é o jogador mais marcante deste século no futebol português, na minha opinião. Quanto a Luís Soares, está acima das expectativas, é verdade, e é um jogador muito complementar com o Trincão e com o Pote, e isso valoriza muito os outros 2 jogadores, ou seja, os 3 funcionam muito bem e os golos e as assistências estão distribuídos. O Sporting acertou em cheio, não fez, ao vender Gyökeres, que era inevitável por aqueles números, o seu substituto foi Luís Soares, mas eu gostava de acentuar uma coisa que para mim é tão ou mais valorizável do que os números de Luís Soares, é que o Sporting fez uma grande troca com Radarder por Fotis e Ioannidis. E, portanto, tudo somado, o Sporting tem melhores jogadores e melhor opção. Agora, Gyökeres não é comparável com nada, a menos que este homem acabe a época com 40 ou 50 golos, que eu não creio que vá acontecer. Agora, aqueles que diziam muito dinheiro para um jogador de 27 anos, que vai fazer 28 em dezembro, calma, há Mundial. Soares provavelmente tem condições para ser titular da Colômbia, se continuar assim, e portanto é um jogador também ele valorizável, apesar dos 28 anos, e o mercado dos milhões não acaba em Inglaterra e não acaba em Espanha ou no Paris Saint-Germain em França. Não se esqueçam da Arábia Saudita.